quando eu cheguei no PQD, porque a gente ficou em 2 quartéis da PE, né, da Polícia Especial, o primeiro na Tijuca, né, e o segundo na Vila Militar, em Deodoro. E depois, o terceiro estágio da prisão, a gente foi transferido. Caetano Veloso e o suposto estupro de sua atual mulher Paula Lavigne. Ainda repercute bastante nas redes sociais e na mídia o fato de Paula Lavigne ter afirmado em uma entrevista que perdeu a virgindade aos 13 anos com Caetano Veloso. Hoje Paula Lavigne tem 54 anos, mas esse fato que ela mesmo narrou aconteceu em 1982, há 41 anos. Na época ela tinha 13 anos, e o cantor tinha 40. Na entrevista ela disse: "Quando eu comecei a namorar com o Caetano, eu era atriz também, e todo o assédio da imprensa em cima de mim era porque eu namorava com ele. Aí eu resolvi ser sincera numa entrevista, contar histórias que ninguém mais conta. Aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele aos 13 anos. Para mim, era uma história de amor." Destaco que esse caso, que não é novidade mas sempre volta em discussão, não é mera fofoca, e sim um caso rico em informações jurídicas relevantes, propósito deste canal. Sobre o caso, alguns esclarecimentos jurídicos. Desde 2009 existe um crime específico para quem pratica qualquer ato sexual com pessoa de idade inferior de 14 anos. É o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217 do Código Penal. O crime existe mesmo quando há consentimento nos atos sexuais, ou seja, inexiste juridicamente qualquer consentimento para com o ato sexual quando este parte de uma pessoa com idade menor de 14 anos. A partir do momento em que a pessoa completa 14 anos de idade, até mesmo no dia do seu aniversário de 14 anos, o direito entende que agora sim seu consentimento começa a ter valor jurídico. Sendo menor de 14 anos, portanto, sempre há crime. Se a pessoa tiver 14 anos ou mais, só haverá crime se o ato sexual não teve consentimento, ou o consentimento se deu através de fraude. Prossigamos. Acontece que em 1982, época do acontecido e narrado pela Paula Lavigne, não existia o tipo penal do artigo 217, ou seja, não existia tipo penal específico para atos sexuais praticados contra vulneráveis etários, por motivo de idade. À época, o crime de estupro somente poderia ocorrer quando a vítima fosse mulher e houvesse violência ou grave ameaça. Mas o antigo artigo 224 do Código Penal dizia que quando um dos envolvidos fosse menor de 14 anos, a violência seria presumida. Portanto, o crime de estupro de vulnerável por idade não contava com o artigo próprio, mas existia. Presume-se violência quando a vítima não é maior de 14 anos. Assim, na época do ocorrido, a lei entendia que quem com ela, Paula Lavigne, fizesse sexo, eis que ela tinha 13 anos, este sexo seria presumido violento, de modo que haveria crime de estupro pela presunção da violência determinada pela lei. Então, houve crime de estupro praticado por Caetano Veloso contra Paula Lavigne, à época dos fatos, e de acordo com o entendimento jurídico da época. Mas, calma, o crime já está prescrito, já que aconteceu há 40 anos. Ao fim, uma informação adicional e que demonstra que o direito acompanha a evolução social e é algo mutável. Em casos de amor, alguns magistrados têm entendido pela relativização do artigo 217 do Código Penal. Como assim? Este dispositivo diz que, independentemente de qualquer coisa, fazer sexo com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, mas alguns julgados estão eliminando tal crime quando se trata de relacionamento amoroso. É a chamada tese Romeu e Julieta, onde o juiz deixa de considerar o crime se existe um relacionamento amoroso entre a pessoa menor de 14 anos e seu par, se existe consentimento dos pais, se o casal constituiu família e demais circunstâncias do caso concreto.
Saiba interpretar os acontecimentos à luz do direito brasileiro. Em tempos de inteligência artificial e burrice natural, não seja um nécio.